Bom dia, amigos, bom dia, amigas, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso Toca do Leão, para o nosso cafezinho habitual dos domingos, quando reservamos alguns minutinhos para tomar um cafezinho, começar o dia e colocarmos o assunto também em dia, assuntos que nos interessem, que possam nos ajudar a entender a vida, compreender as coisas e seguir em frente. Queríamos pedir aos amigos para nos ajudar junto ao YouTube, que se inscrevam os que não são inscritos, os inscritos acionem o sininho para receber as novas notificações aqui do canal e também compartilhem e curtam com o seu gostei, que poderá nos ajudar junto ao YouTube a disseminar os nossos vídeos mais amplamente. Obrigado aí pela companhia de todos os domingos, é um prazer imenso recebê-los aqui com o que nós temos à mesa e também compartilhar contigo o que você tiver aí no momento em que for assistir o nosso vídeo. De qualquer forma, seja bem-vindo, alegria imensa recebê-lo por aqui e um prazer imenso ser recebido por aí. Nosso assunto de hoje é o desafio de fazer escolhas. Vamos ao tema. Certo fazendeiro estava fazendo uma limpeza debaixo de um grande carvalho e os ventos fortes derrubaram todas as folhas. Ele até estranhou que tivessem ficado ainda folhas tenras, novas, na árvore, porque foi tão abundante a queda de folhas que ele achou que tinham caído todas as folhas daquela árvore gigante. E aquele afã de catar aquelas folhas, juntá-las e provavelmente ensacá-las para outro fim, uma menininha ia passando por ali, viu ele fazendo aquele esforço e resolveu ajudá-lo. Ali, graciosamente, empolgada em ajudá-la a catar aquelas folhas, e o fazendeiro ficou muito agradecido, muito feliz que ela tivesse se sensibilizado com o seu esforço, e ao final de tudo entregou a ela um punhado de milhos, grãos de milho, né? E ela foi com a mãozinha carregando aquele punhado de grão de milho para casa, empolgada, entusiasmada, chegou para a mãe e perguntou: mãe, o que a gente pode fazer com esses milhos que eu ganhei? Né? Me contou a história de estar ajudando o fazendeiro a fazer a limpeza, e ele então gratificou-a simbolicamente, porque, né, um punhado de milho. Mas ela estava encantada de ter sido recompensada pelo esforço que fez junto àquele senhor. Aí a mãe disse para ela: olha, filha, então faz o seguinte, abre a janela, deixa o ar entrar e depois você joga, as galinhas vão comer, vão ficar satisfeitas, vão ficar felizes. Ela olhou para a mãe e falou: mãe, mas eu queria fazer uma outra coisa com esse milho. Não dá para as galinhas simplesmente, né? Porque aí tem milho em casa, a gente dá para as galinhas. Daí a mãe falou: então fala lá com seu pai, vê lá o que sugestão ele tem. Aí chegou para o pai virou-se para ela e falou: filha, ele estava lá lendo o jornal e um grão de milho caiu no chão, chamou a atenção dele, e ele se virou para a filhinha com a mão cheia de milho, perguntou para ele: pai, o que a gente pode fazer com esse milho que eu ganhei assim assado, né? Aí ele falou: olha, nós podemos fazer o seguinte, vamos juntar com um pouco mais de milho que nós temos aí, moer, e então sua mãe faz um bolo para todos nós, todo mundo vai ficar satisfeito. Ela olhou para o pai assim, meio desencantada, e falou: ah, pai, mas será? É só isso que a gente pode fazer com o milho? Ele falou: a sugestão minha é essa, agora você fala com seu avô, quem sabe ele tem uma opinião diferente. E ela chegou para o avô que era homem sereno, já bem vivido, acostumado à lida do campo, né? Ela mostrou para ele: olha o que eu ganhei de um senhor que estava limpando as folhas, né, de um carvalho, e ele me deu esse tanto de milho, eu não sei o que eu faço. Mamãe disse que é para jogar para as galinhas. Eu achei, pô, que não sei, e lá tem mais milho para as galinhas, tem outros milhos. Meu pai disse que nós podemos moê-lo juntamente com outros milhos e fazer um bolo. Eu também não achei, assim, sei lá, que era uma coisa mais interessante. E aí o avô falou para ela, simples assim: minha filha, vem com o vô, nós vamos pegar umas ferramentas, vamos ali no rancho, nós vamos reservar uma areazinha lá, e vamos furar as covas, os buracos, e nós vamos colocar umas aqui e outras ali, e vamos deixar essa semente lá na terra durante o tempo necessário.
elas vão fecundar, elas vão nascer, vai se tornar um milharal, pequeno milharal, mas um milharal, porque nós temos vários grãos aqui, né? Então, de maneira que quando se tornar um milharal, nós vamos ter espigas, e as espigas vão ter muitos grãos de milho em cada uma, de maneira que nós vamos multiplicar. Aí, quando nós tivermos aqueles milhos, nós podemos deixá-los secar, plantá-los, consumir um pouco, plantar o outro tanto, e então teremos sempre milho aqui em casa. Então, ao invés de nós transformarmos isso num alimento imediato que vai começar e acabar rapidamente, nós podemos transformá-lo num alimento mais perene. Quem sabe a gente pode até ajudar a diminuir a fome do mundo. A menininha ficou encantada e então foram lá para o campo para poder fazer esse tipo de empreendimento, né? E a gente começa a pensar, né? Muitas vezes a pessoa pode dizer assim, puxa, mas ela ajudou a catar as folhas e deu grãos de milho, né? Aqueles grãos poderiam ser grãos para alimento de animais, podiam ser moídos, transformarem-se em fubá para alimento de 2, 3, 4, 5, 10 pessoas rapidamente, mas poderiam também ser sementes para alimentar muita gente com o tempo, alimentar muita gente com a reprodução daquelas sementes. E as sementes é interessante, né? A gente vê, por exemplo, vamos pegar sementes das coisas, né? Uma maçã, né? Uma maçã tem, de repente, 8 sementes, 6 a 8 sementes, mas se tivermos uma maçã e comermos aquela maçã e desprezarmos as sementes não são consumíveis, provavelmente margosas, a gente não ia comer a semente. Mas também, se não as plantarmos, elas não vão gerar mais nada, vai ser só o prazer de comer aquela maçã. Porém, se nós plantarmos aquelas sementes poderão gerar novas macieiras, e as macieiras darão dezenas, centenas de maçãs, né? E então, essa lógica da multiplicação é a lógica da parábola dos talentos, que Jesus havia nos ensinado. Um senhor entregou 1 talento a um, 2 talentos a outro, 5 talentos ao outro. Um enterrou porque ficou com medo de não reproduzir e perder aquele talento. O segundo fez lá de má vontade, de má catadura, e acabou não colhendo o resultado ideal daquela semeadura. Mas o que tinha mais plantou e falou, olha, vamos aproveitar. Plantou, multiplicou, deu 100 por 1, diz o Evangelho, outros deu 60 por 1, e outro não deu nada. A semente pela semente, ela pereceu ali, tudo bem. Quando o Senhor voltou, cada um entregou o resultado do seu esforço. Então, aquela menina mostrou que, na conversa com o seu avô, que nós temos sementes. Uma laranja é prazerosa demais para a gente chupar. Mas se nós pegarmos as sementes da laranja, quantas laranjeiras e quantas laranjas em cada laranjeira? 1 grão de arroz, 2, 10 grãos de arroz formam aí uma porção. Mas nós poderíamos ter uma lavoura de arroz plantando vários grãos. Nós temos isso com feijão, com todas as outras plantas, e são multiplicáveis quando transformadas as pequenas quantidades em sementes salutares, sementes que são produtivas. Então nós verificamos que na vida é assim, né? Deus nos dá as coisas conforme a nossa disponibilidade, mas nada nos impede de sonhar com coisas possíveis, sonhar com coisas que parecem impossíveis. Aquela menina sonhou com uma lavoura, quando o avô mostrou para ela que era possível, e provavelmente a lavoura não nasceria ali na hora, né? Magicamente, a lavoura seria semeadura e o resultado viria através do tempo. Quando nós lemos Abigar Renault, ele escreveu certa vez uma coisa muito interessante e eu passo a ler aqui. Só o impossível é digno de ser sonhado. O possível deixa-se colher no solo fácil de cada dia. É verdade, todo dia nós estamos colhendo o que é possível colher na nossa caminhada, na nossa trajetória. As nossas semeaduras de hoje nós colhemos às vezes amanhã, as de hoje nós colhemos depois de amanhã, ou amanhã, né, daqui a pouco. As de anteontem, de algum tempo atrás, estamos colhendo agora. Então, Abigar Renault diz que o sonho é para o impossível, é aquilo que não está no nosso alcance, é aquilo que não está na nossa mão por enquanto. Porque o que está na nossa mão não é sonho, é possibilidade.
já é realidade. Então nós temos tanta coisa, mas às vezes sonhamos com coisas que não temos, que ficamos aí esperando. Não, vamos aproveitar o máximo do que nós temos, porque esse é o possível, isso é o que já está ao nosso alcance. Podemos colher à medida que o semearmos, mas aquele sonho, é o sonho do impossível, se transforma em esperança. Então nós verificamos aqui, por exemplo, que Abigar Renaud diz isso, né? Que no dia a dia a gente colhe porque é mais fácil, né? E Epicuro, filósofo grego, desculpe, ele dizia: não estrague aquilo que você tem, desejando aquilo que você não tem. Mas lembre-se de que o que agora você possui, um dia já esteve entre as coisas com relação às quais você só tinha a esperança. Olha como Epicuro fala de uma coisa muito interessante. Aprender a aproveitar ao máximo que Deus nos deu. Aquela menina tinha um punhado de milhos. E, no entanto, já estava na perspectiva de ter uma lavoura. Teve a saborosa e tentadora ideia de transformar aquilo num bolo apetitoso, gostoso, para um momento de deleite. Teve a ideia de alimentar os animais ali no quintal por 1 minuto, 1 hora, algum tempo. Mas ela teve a ideia de poder transformar aquilo em semente para durar mais tempo, ajudando mais pessoas a vencer as suas necessidades. E um estadista romano do V século depois de Cristo, chamado Cassiodoro, ele disse certa vez: aquele que deriva a esperança de benefícios futuros é quem reconhece um benefício já recebido. Então, quando nós temos sonhos para o futuro, é porque estamos felizes, contentes com os benefícios que Deus nos deu até agora e nos permitiram sonhar com uma coisa grande, maior amanhã. Esse exemplo da menininha com um punhado de milho nas mãos é mais ou menos a nossa jornada. Um tanto de vida na experiência, um tanto de expectativa nas mãos e sonhos que vão alimentando a nossa caminhada sempre na direção de um objetivo maior. Por isso é que crescemos à medida em que nós vamos aproveitando as bênçãos que Deus nos dá e transformando em sementes para novas bênçãos em outros tempos. Não somente para nós, para o nosso doce deleite, para a nossa hora de prazer e de alegria, mas para que todos ou muitos possam compartilhar do fruto das sementes que nós lançamos no chão da nossa vida todos os dias, quando Deus nos permite amanhecer e descobrir que estamos vivos. É tempo de plantar, é tempo de semear, mas é tempo de esperança. É tempo de esperar aquilo que ainda não temos, considerando que Deus já nos concedeu. O dia de hoje é um dia repleto de bênçãos, um dia cheio de prodígios para a nossa semeadura. Então o convite dessa manhã é um punhado de milho na mão, um milharal imenso na cabeça e a esperança de saborosos ingredientes para um futuro de muita felicidade. Simbolismo de uma coisa, realidade de outra. Estamos vivos, lúcidos, bem. Eu espero que assim você esteja, a sua família, que a mesa esteja farta e que as sementes nas suas mãos ganhem o chão da vida para se tornarem novos frutos na sua e na vida de todas as pessoas que você ama. Paz para todos, um beijo carinhoso, até o nosso próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.